Você começa com, às vezes, um cigarrinho na porta de escola para querer mostrar bonitinho para as meninas. E eu, como comecei a curtir um rock and roll, conheço uns amigos mais velhos, eu gostava de andar com pessoas mais velhas que eu na época, que tinha 15, 16 anos, conhecia a maconha. E foi fluindo, velho, a bebida, e eu conheci a cocaína. E eu cansava de largar a minha esposa, minha noiva, não, namorada, né? A gente não chegou nem a morar junto. Aquele barrigão na porta de escola, pra estar lá no edifício maleta, cheirando cocaína, inventava alta desculpa, né? Olá, você que está acompanhando a programação da Rede Super é muito bem-vindo a assistir nesse programa de hoje assuntos muito importantes que tratam realmente do cotidiano daqueles que sofreram por causa dos vícios. A falta de oportunidade de apoio e também de confiança, além de conviver com os desafios da fase da recuperação, os ex-usuários de drogas que estão fazendo tratamento precisam lidar com o preconceito que muitas vezes começa na própria família. O difícil recomeço pode gerar muitas vezes frustração. Só para se ter uma ideia, entre as pessoas que o brasileiro menos gostaria de encontrar na rua, os viciados em drogas aparecem em primeiro lugar, segundo a opinião de pelo menos 35% dos entrevistados. O que fazer para mudar este triste quadro? Mais uma vez, nós vamos tratar de um assunto tão importante com a participação do pastor Wellington Vieira, do CREDEC. Pastor Wellington, seja bem-vindo, bom tê-lo conosco. Obrigado, Jean. Vai ser um grande programa, que eu creio que nós vamos trabalhar sobre a questão do recomeço e ensinar as famílias como lidar com essas questões, né? Muito bem. Também conosco hoje no programa nós teremos a participação do diretor da Assessoria de Assuntos Sociais de Vilas e Favelas do Estado de Minas Gerais. E agora eu quero chamá-lo de Dr. Cris do Morro. Cris, parabéns pela sua conquista. Obrigado. Já formado em Direito, né? Que bom tê-lo conosco aqui já como advogado. Pois é, e o tema hoje é muito interessante, muito propício, porque essa falta de oportunidade, ela é muito além do que a gente imagina. Muito bem. Também para falar conosco nesse assunto muito importante, nós temos Almir Alves dos Santos. O Almir, que é agente social e está aqui conosco para contar do seu testemunho, que vai marcar com certeza a sua vida. Almir, seja bem-vindo também. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Então, o difícil recomeço é o assunto deste dia aqui no Resgatados. Não saia daí. E você também pode participar conosco, enviar sua sugestão, seu testemunho, suas perguntas e nos próximos programas a gente lê por aqui. Você pode enviar o seu e-mail para resgatados@redesuper.com.br ou ainda pelo Twitter, @resgatadostv. Você também pode ligar 3209-3301. Bom, a gente quer conhecer um pouquinho da história, não é, do Almir, que esteve não só dependente químico, mas também teve situações de envolvimento com a criminalidade. Você esteve durante um tempo cumprindo pena e o recomeço para você não foi tão simples assim, não é? Conta um pouco da sua história para a gente. Eu já fui preso no dia 26 de março do ano de 1998. Eu tinha acabado de completar 18 anos e fui preso por uma série de assaltos à mão armada, entre casas lotéricas, banco e um carro forte. E fui julgado direto na antiga Furtos e Roubo aqui no Barra Preto. E novo, potencial grande no crime, todo traficante, todo ladrão queria investir em mim. E conheci diversos ladrões, conheci muita gente que tinha dinheiro no crime, inclusive na fuga que teve na Furtos em 98 dos paulistas, eu participei daquela fuga, foi onde que eu tive um ingresso mesmo na vida do crime. Fui para São Paulo, conheci muito ladrão, infiltrei em muitos lugares. Quando eu retornei a Minas, eu já retornei, 3 meses que eu estava aqui, eu fui recapturado novamente, me mandaram eu para algumas penitenciárias do estado de Minas Gerais, né, a começar Teófilo Otoni, Ipaba. Depois eu fui para Unai. Fez um tour, hein, Almir? Sim, sim.
Agora, como que era essa chegada nesses lugares, vocês sabendo uma pessoa que era de alta periculosidade, como é que era isso lá? Como que você era visto lá dentro? Eu era respeitado pela malandragem, um perigo para os policiais, porque pelo índice de fuga. Era Quantas muito fugas fácil. você teve? 29 fugas. E aí, de Pirapora? A cadeia de Pirapora, ela chegou a ser interditada. Agora, por causa de fuga. Todas as pessoas que estão lá dentro, qual que é o pensamento de uma pessoa que está lá dentro nessa questão de fuga? Como que é? Porque o que se faz lá dentro, Almir? Porque eu creio que quando se teve a ideia de criar os presídios, ali é para a pessoa repensar o ato que ele cometeu. Você pode até falar sobre isso depois. Mas eu acho que no nosso sistema prisional, na verdade, não acontece essas coisas. Então as pessoas, o que se faz lá dentro? O que se programa lá dentro? Como que, pô, se tem um monte de fuga desse, você só fica tabulando fuga, né? Quando eu fui preso, eu fui condenado, eu tive uma proposta de estudo e uma profissão dentro da prisão. Quando, na verdade, era só papel. Passar 24 horas do meu tempo olhando para cima, sem ter sequer um palito de fósforo para um artesanato, era assim que eu passava. Então, comecei a bolar fuga, junto com outros condenados de 30, 40 anos, 600 anos de cadeia, igual a minha condenação era 39 anos e 6 meses. Então era sem perspectiva. Sem perspectiva. Para mim, eu só ia conseguir sair da prisão depois de 30 anos. Quer dizer, você era jovem? Você tinha quantos 18 anos. Quer dizer, então você ia sair já quase na terceira idade. Agora, todas essas fugas que você cometeu, elas só pioraram o seu processo. Sim. Né? Porque nós vamos falar daqui a pouquinho sobre o seu recomeço. O seu recomeço foi dificultado ainda mais porque você foi piorando a situação ao longo dos anos. Né? Pelo índice de fuga. Vai marcando, né, Cris? Como é que é isso, Cris? Vai marcando ali. Você está fresquinho na questão do direito, né? Ou seja, novinho, doutor Cris. Como é que vai marcando? Ou seja, vai fazendo uma... Você tem a soma da pena, né? Ali, eu não entendo muito direito. Mas e depois, se essas fugas, vai ter uma, ou seja, uma compensação, vai aumentar? Não, ele simplesmente, quando é preso, ele tem um sistema dentro do presídio que ele tem que cumprir, que é o RDD, que é o regime disciplinar. Né, que ele, quando ele tinha essas fugas, ele automaticamente perdia seus direitos e ali infligiu os RDDs dele. Mas você dá para ver com o Almir uma pessoa muito tímida. Até o jeito da gente conversar com ele aqui, dá para ver que essa falta de oportunidade não veio agora, depois que ele foi preso e depois que ele foi procurar um emprego, ela já vem desde da sequência da sua vida. Né? É uma pessoa altamente, que as pessoas imaginam que aquela pessoa tímida, que não fala muito, que está ali quietinha, ela não sente nada, então vão pisando, vão maltratando, vão fazendo, acontecendo, não vai dando oportunidade, e isso vai gerando uma revolta dentro da pessoa, que vai fazendo com que ela se torne muito mais perigosa e muito mais criminosa para ela se firmar dentro daquela comunidade onde ela mora, junto com as pessoas. E muitas vezes ele se torna mal e se torna uma pessoa altamente perigosa para se enturmar e para ser socializada. Como é que a droga entrou na sua vida lá? Foi dentro do presídio, foi fora? Como é que... Foi aqui fora. Eu já tinha saído já da prisão, estava com 6 meses que eu estava livre. Mas você teve o primeiro contato, foi lá dentro? Como é que você experimentou? Fora. Ah, você experimentou aqui fora. Já com quantos anos? 26 anos. Então você entrou para o mundo das drogas com 26 anos? 26 anos. E por que foi para esse mundo das drogas? Frustração. Questão de emprego. Toda vez que eu procurava um emprego, até mesmo de faxineiro, puxa vida, para mim, na minha concepção, é o pior serviço do mundo, é o de faxineiro. Pode falar 1000 coisas, sou especialista em tratamento de piso, limpo um vidro muito bem, sei do que eu estou falando, mas nem para faxineiro eu servia. Nem para faxineiro. Ou eu fazia bico, ou eu ficava desempregado dentro da favela. Então, quer dizer, com 26 anos você se envolveu com as drogas porque desde os 18 você já estava tentando se reinserir na sociedade e o seu recomeço estava sempre difícil por causa dos crimes que você havia cometido. Sim. Então você piorou ainda mais a sua situação nas drogas. Mas aí eu queria te perguntar, você, nessas 20 e tantas vezes que você tentou fugir da prisão, certamente você não tentava recomeçar da maneira correta, ou tentava e via que não dava certo e tornava para o crime de novo? Eu tenho na carteira, tem empregos bons, igual a Pirapora, uma hoje das maiores empresas dentro de Pirapora, eu trabalhei nela. E tinha um futuro promissor. Sim. Tinha tudo para me deslanchar.
mas procurado pela justiça, como é que caminha? Né? Então, quando os patrões descobriram que eu estava devendo à justiça, me chamaram, fizemos um acordo e fui mandado embora. E como é que era para você, quando você pegava uma arma ou quando você sabia que você teria que voltar para o crime por essa falta de oportunidade? Você voltava com o sentimento aberto ou você voltava revoltado e falava, poxa, não era isso que eu queria? Teve uma vítima que esteve aqui no Fórum Lafayette, quando ela me olhou, começou a chorar. Porque quando eu puxei o revólver, eu pedi ela desculpa pelo que eu estava fazendo. E falei com ela assim, eu só queria uma oportunidade para me mudar a minha vida. Mas eu tenho vícios, eu quero andar bonito, quero andar cheiroso, quero curtir uma discoteca, uma quadra de vilarinha, eu quero ter condições de arrumar uma namorada e a sociedade não me deixa. Então o que eu tenho a oferecer é o que está na minha mão. Você acredita que hoje o Brasil luta-se muito, há uma discussão muito grande, pastores, da gente ter aqui no Brasil a pena de morte. Mas hoje nós já temos uma prisão perpétua, porque eu acredito que toda pessoa que foi presa um dia, ela é presa pro resto da vida. Porque a sociedade... O estigma mata. O estigma. Uhum. Nós vivemos uma prisão perpétua no Brasil com o sistema livre. Você acredita nisso? Acredito. Agora, quando eu achei muito interessante que você falou que você pediu a dona lá, assim, só me desculpe que eu vou te assaltar. Mas esse sentimento seu, então o que você estava precisando ali naquele momento? Por exemplo, se tivesse uma oportunidade, você tá bom, você vai me assaltar, mas eu quero te dar uma oportunidade. Eu sei que... mas tinha por trás um outro pensamento em você, porque eu acho que o telespectador precisa de entender, porque muitas das vezes as pessoas que estão tirando as coisas, porque eles falam de reinserção, mas as pessoas nem foram inseridos na sociedade. Ou seja, ficam à margem da sociedade, ou seja, e pensando que favelado nem gente. Né? Ou seja, e acho que não, mas tem gente que está no asfalto e não foi inserido. Ou seja, não teve oportunidade de emprego, não teve oportunidade de estudar. Por mais que tenha um monte de bolsa, porque eu sou totalmente contra a questão do bolsa, né? Porque eu acho que a pessoa tem que ter uma oportunidade de retomar. Não é você dar, ou seja, você não tem que dar o peixe, você tem que ensinar a pescar. Eu sou a favor de ensinar a pessoa, colocar a pessoa no curso profissionalizante, dar oportunidade de emprego. O que você está dizendo é que a Bolsa pode dizer para o indivíduo indiretamente que ele não é capaz, então o governo tem que rebaixar para ele o nível, seria isso? Na verdade, ele fica refém. Né? O assistencialismo, eu sou totalmente contra o assistencialismo. Você tem que dar oportunidades, ou seja, o moço aqui ele precisa de uma oportunidade de trabalho. E todas as vezes que ele tinha oportunidade, na hora que eles descobriam, era esse problema, eles mandavam ele embora. E quer ver uma coisa? A oportunidade não era negada só para ele. Porque também há uma coisa no Brasil que fala que o crime não pode ultrapassar o réu. Mas eu vou te dizer, a família dele também, alguém da família dele também perdeu a oportunidade por causa dele. Porque alguém falava assim, olha, ele é irmão de fulano de tal. Aí a família também era penalizada. Ou estou mentindo? Tá, não. A minha mãe não ensinou nenhum dos 8 filhos dela a roubar. Minha mãe não. E quantos foram? Fui eu. Só você? Só eu. E todos pagavam por você? E todos pagavam. Na rua de casa, no bairro Serra Verde, o Almir era o ladrão. Filho da Dona Maria, tá indo ali, o filho dela é ladrão. E até hoje meu irmão Altair não conversa muito comigo devidamente ao meu passado, né? Porque sofreu bullying na escola, andava na rua quando ia namorar, mas você é irmão do Almir, então não, é bandido, é perigoso e ninguém queria. Hoje o Serra Verde está tomado da violência, das drogas, de um tudo, e as pessoas, aqueles que muitas vezes me tacaram pedra hoje, têm um filho, o marido, tudo está no crime. Muitas das vezes a pessoa acha que a desgraça só acontece na casa do vizinho, né? Não pode acontecer na casa ou na família. Mas, Almir, como que foi o recomeço? Como é que foi essa virada? Porque é difícil, né? A gente começar, ou seja, uma condenação, ou seja... Como é que foi a respirada? Então, em cima disso que o pastor Hélio está perguntando, eu ia complementar a pergunta da seguinte forma. Você teve que recomeçar de verdade em algum momento, né? Esse recomeço, depois de tantas tentativas, porque o pastor Hélio citou que quando você ia tentar, as empresas descobriam que você tinha entre aspas, uma dívida com a justiça e você era punido por isso. O Cris falou até de um familiar seu, que possivelmente também deve ter sido.